Um dos maiores problemas de quando você tá na faixa dos 20 anos de idade é porque você não tem muita perspectiva do que pode ser sua vida, porque sua vida tá começando. Então assim, você tem a sua infância, que normalmente você tava ali preocupado em ser criança, tem a sua adolescência, onde você começou a fazer as coisas, mas ali na vida adulta, no começo da sua vida adulta, é que o bicho começa a pegar de verdade. E por muitas vezes você não tem as capacidades, o dinheiro, as habilidades, os contatos, pra você entender toda a potência do que você pode ser, ou de onde você pode chegar, ou do que você pode alcançar. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que já tem uns 30 anos, ou que já tá perto dos 40, você já entende as habilidades que você tem, o que você é bom, o que você é ruim, o que você domina, o que você não domina, os contatos que você fez, toda a bagagem que você tem também te ajuda bastante, então você consegue ter uma perspectiva melhor do por onde você consegue transitar e do por onde você não consegue transitar. Então, por exemplo, eu hoje, próximo dos meus 40 anos, eu consigo vislumbrar coisas, e existem outras coisas que eu olho e falo assim, esse caminho daqui já não é um caminho tão interessante, porque olhando o meu passado, olhando a minha bagagem, olhando as referências que eu tenho, isso daqui não faz sentido pra mim. Então eu consigo ter perspectiva melhor do que um cara que tem 20 anos, que tem um horizonte gigantesco pela vida. Então é muito difícil você falar, às vezes, sobre futuro com uma pessoa de 20 anos, porque ele pode ser uma folha em branco. Mas, obviamente, tudo isso sempre vai ter um recorte muito social, depende de onde você nasceu, o dinheiro da sua família, os acessos que você tem, as disponibilidades que você tem e um monte de outras coisas. Então, é importante você entender, e acho que essa é uma parada muito, muito importante de falar aos 20 anos, que você não pode se condenar a um futuro por causa de uma situação atual sua. Porque aos 20 anos de idade, a faixa dos 20 anos é muito uma faixa de construção. Então se você tratar aquela faixa como uma sentença pelo resto da sua vida, você se ferrou. Então tipo assim, isso que eu sou e já era. Não. É o que você pode ser. Você pode ser várias coisas e justamente é uma idade muito boa para experimentação. Existe muita gente que tem crise aos 30, crise aos 40, a famosa crise de meia-idade, crise fortíssima, porque justamente eles entraram num caminho aos 20 anos de idade e quando chegaram aos 30, 40, viram que não era bem aquilo que eles queriam viver ou que eles tinham almejado e eles precisam tentar fazer esse resgate na época dos 20 anos, porque eles tentam buscar uma juventude perdida, hobbies, gostos, estudos, porque ficou tudo lá atrás. Dito isso, a parte mais importante para você não desperdiçar os seus 20 anos é você entender a quantidade de energia que você tem. E essa energia, por muitas vezes, vai ser muito maior que sua sabedoria. E essa energia vai ajudar você a construir bagagem. E essa que é a parada que eu quero que você leve pro seu coração quando eu tô falando para você não desperdiçar os seus 20 anos. É construção de bagagem. Se você, aos 20 anos de idade, se condenou a eu acordo, vou trabalhar, volto pra casa e durmo, aí você tem um problema e eu acho que você precisava contemplar novas maneiras de viver. Isso não quer dizer, o Ed tá falando num lugar de privilégio, mas não. Veja bem, eu acho que você precisa contemplar novas experiências, novas bagagens, porque você tem muita energia ainda. Por mais que você pense que não, aos 20 anos de idade você tem muito mais energia do que você vai ter aos 30 e muito mais que você vai ter próximo aos 40. Eu olho hoje, por exemplo, a potência que eu tinha aos 20 anos de idade e a potência que eu tenho aos 40, ela é muito diferente. Hoje, eu faço as coisas muito mais na inteligência, na sabedoria, eu dou tiros muito mais certeiros, eu olho pra caminhos e falo assim, eu vou fazer isso daqui, assim, assado, e vejo funcionar. Eu falo, exatamente isso e tal. Do que quando eu tinha 20, que eu conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e as coisas, às vezes dava certo, às vezes não, mas porque eu tinha essa energia boa. Mas isso me ajudou muito. E aqui eu vou dar uma experiência anedótica minha pra você entender. A melhor coisa que eu me dei aos 20 anos de idade foi justamente ser uma pessoa que não parava no lugar. A minha família teve sempre muito problema de briga, principalmente por causa dos meus pais, né? Meus pais sempre brigaram muito entre eles, então minha casa nunca foi uma casa muito silenciosa, nunca foi um ambiente muito harmônico, um ambiente muito legal de se estar. Pelo contrário, né? Eu fazia de tudo pra não estar na minha casa, porque 24 horas por dia eram briga, ou pelo menos as horas que meus pais e minha mãe se encontravam dentro de casa, eram quebra-pau o tempo todo. E chegou um tempo, quando eu virei maior de idade, que eu falei, cara, eu não quero ter que ficar aqui porque eu já não aguento mais essas brigas, eu não aguento mais isso aqui me estressava. Então eu comecei a arranjar coisas pra fazer. E ao arranjar coisas pra fazer,
eu literalmente pulava em literalmente qualquer experiência que eu podia ter. Qualquer bico de trabalho que me oferecessem, eu fazia. Desde trabalhar buffet, produção de teatro, produção de evento, bar, ajudar meus amigos a descarregar coisa pra evento. Cara, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Me enfiava em qualquer rolê. Eu também me enfiava em muito rolê cultural, eu sou formado em teatro, acho que eu já falei pra vocês, mas eu dei aula de teatro, eu produzi peças de teatro, eu fiz luz pra teatro, eu ajudei a fazer cenografia de peças de teatro, eu ajudei também a fazer figurinos de peças de teatro, tá? Eu ia pra tudo quanto é tipo de evento que tinha, cultural, literário, palestra, workshop, que eu conseguia me enfiar. Então tudo que eu via, principalmente quando eu entrei pra faculdade, então, cara, tudo que eu conseguia, eu me enfiava no meio. Entrei pra atlética, entrei pro jornal da minha faculdade, eu ia nas semanas de jornalismo, eu ia nas semanas culturais, eu ia nos eventos de internet, eu literalmente ia fazer tudo, ia conhecer tudo, ia conversar com uma galera. Eu pratiquei diversos esportes, por curiosidade. Eu quero jogar rugby, eu quero jogar handball, eu quero jogar vôlei. Qual é mais pra mim, qual que não é? Porque eu literalmente não queria estar na mesma casa que meus pais, porque era um inferno pra mim. Isso me somou uma bagagem muito legal, porque, eu pude descobrir o que é mais minha vibe, o que não é. Por exemplo, eu sou zero do vôlei, né? Mas eu, por exemplo, frequentava os treinos de vôlei porque tinha um grande amigo meu que era técnico de vôlei, que era o Leandro, e a gente passava horas trocando ideia. Amigaço meu, gente boa, faz alguns anos que eu não vejo ele, mas é um cara incrível. Eu tenho ótimas experiências de ficar na resenha com o Leandro, porque era um cara gente boa, técnico do time. A gente ficou parceirão, eu era péssimo jogando, mas era muito bom na resenha com o técnico. Mas ao mesmo tempo eu conseguia entender das vivências dele, conseguia entender do esporte, conseguia entender de outras coisas, tinha referência de outros mundos, então isso me abriu os horizontes. Para uma pessoa que trabalha com jornalismo, que é muito curiosa como eu, isso me fez muito bem. No teatro isso também me fez muito bem, porque eu circulei com diversas pessoas de diversos lugares do teatro, de diversos grupos, e pude entender várias coisas da cena cultural de São Paulo, de como acontecia certas coisas e tal, também me fazia muito bem. E todas essas bagagens eu aplico hoje, são conhecimento que eu uso hoje e que eu trago como referência pra mim até hoje, porque eu era uma esponja cheia de energia. Às vezes talvez eu não conseguisse fazer as coisas direito, mas eu tava sempre absorvendo as coisas ao meu redor. Então ao mesmo passo que eu precisava fazer uma grana pra sobreviver, eu também tava muito interessado em montar currículo, em estar trabalhando o meu currículo, em ter qualificações. E essas qualificações me ajudaram muitas vezes, porque depois, quando eu fui traçar meu caminho no jornalismo, essa bagagem de jornalismo cultural e eventos que eu tinha, ela fez toda a diferença pra mim, porque ela era uma coisa a mais que muitas pessoas não tinham. Muitas pessoas queriam trabalhar com jornalismo cultural, mas elas não eram formadas em teatro. Muitas pessoas queriam trabalhar com jornalismo cultural, mas elas não tinham trabalhado em produção de eventos, elas nunca sequer tinham estado nos bastidores de algum evento, mas eu já tinha. Então eu chegava já com um passo além que muitas pessoas com as quais eu estava concorrendo, porque eu tinha tido uma vivência que outras pessoas não tinham. E muitas dessas vivências que eu tive, que é a parte ruim, eu trabalhei de graça, ou trabalhei muito barato, ganhando muito pouco, que era o suficiente ali pra eu ter uma graninha pra tomar uma cerveja no final de semana. Mas era muito importante, porque isso me trouxe uma bagagem, e me trouxe um conhecimento. Então acho que essa é a parada que você tem que usar. Você tem que usar essa energia pra fazer coisas. E aqui eu usei a minha referência, mas se você é um cara que é músico, como é que você pode colar com a galera da música? Não, eu gosto de trabalhar com finanças. Beleza, como é que você pode colar na galera de finanças? Quais são os eventos que a galera de finanças vai? Onde é que você pode conhecer pessoas que cuidam de dinheiro? Onde é que você pode se conectar com elas? Onde é que essas pessoas estão? Onde elas frequentam? Como elas conversam? Como é que você tá nesses bastidores? Em que empresas você consegue criar contato ou não, com quais pessoas você consegue conversar mais ou não. E acho que esse é um conhecimento que ele é muito importante, e acho que essa é a grande parada dos 20 anos que você tem que fazer. Invista em você. Estude, se qualifique, absorva coisas, não só pro seu trabalho, mas também pra sua vida, né? Então, eu agradeço muito meus 20 anos, porque assim, era tanto perrengue, mas esses perrengues foi construindo uma bagagem cultural pra mim, que hoje em dia, muitas das coisas que eu cito, que eu penso, que eu lembro, eu falo assim, isso aqui eu tinha 25 anos de idade quando eu me enfiei nesse rolê, eu tinha 20 e poucos quando eu aprendi isso, eu tinha 20 e tantos quando eu tava fazendo isso. Eu lembro quando eu entrevistei o Clóvis de Barros, a gente conversou sobre uma peça de teatro que eu li quando eu tinha 22 anos. Eu falei, caraca, né? Com 22 anos de idade eu tava lendo tragédia grega porque eu entrei numas de estudar teatro grego num curso que eu achei que era de graça. Legal pra cacete. Hoje em dia talvez eu não tivesse o tempo de fazer isso. Então essa é um pouco da pira que eu tô falando, que você precisa investir em você. Ed, eu não tenho dinheiro, meu rolê não é cultural. E de novo, meu rolê é cultural, mas se o seu rolê não é cultural, isso pode ser um curso técnico, isso pode ser uma habilidade física sua, alguma coisa que você gosta de fazer, pode ser uma coisa do esporte.
E o investir em você também é pra coisas pessoais, tá? Porque você precisa ter vida. E essa vida também é importante pra você. Toda experiência nossa, ela reflete de alguma maneira em vários pontos da nossa vida, tá? Uma pessoa que viaja, cara, a partir do momento que você viaja, você nunca mais voltou mesmo. Você volta a outra pessoa. Pô, inclusive com 20 e poucos anos eu fui fazer intercâmbio, que foi uma coisa que mudou minha vida. Existiu antes do intercâmbio, existiu depois do intercâmbio. São duas experiências completamente diferentes. Minha vida mudou ao morar fora. Mas assim, tudo isso que eu tô falando é essa coisa de você investir em você, de você pensar em você. E aí a gente vai entrar numa parada que ela é importante, que é a questão do trabalho. Você precisa pensar a sua carreira além de bico. Então, eu vou falar aqui uma coisa que eu fui muito sábio aos meus 20 e poucos anos aqui. E, mano, não sei como isso deu certo, mas deu muito certo. Com 20 e poucos anos, eu queria ser ator. Queria me formar em teatro. Estava fazendo teatro. Porém, meus pais vieram e falaram assim, não, a gente quer que você faça uma faculdade. Eu falei, beleza, então eu faço uma faculdade, que era importante para meus pais fazerem. Eu já até ganhava dinheiro, né? Eu falei, mas beleza, então eu vou fazer porque, né, é o que vocês querem. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo. Por que eu fui fazer faculdade de jornalismo? Porque eu pensei que um dos meus maiores exemplos de teatro que eu gostava, que era o Nelson Rodrigues, ele tinha feito trabalhos em jornais, né? Ele era um cronista, ele tinha trabalhado em jornal e eu gostava muito de crônicas, né? De falar, eu lia muita crônica no jornal, eu lia muita crônica em revista, eu falei assim, cara, eu gostaria muito de ser um cronista, acho que é uma coisa que funcionaria muito bem comigo e acho que é uma veia de que se eu não conseguir me adaptar tão bem pro teatro, eu consigo estar buscando trampo em jornal enquanto faço uma coisa e outra meio que em paralelo. Então, ao mesmo passo que eu estava fazendo meu curso de teatro, profissionalizante, trampando, eu também estava estudando jornalismo. No meio disso tudo, conforme eu fui trabalhando, fui entrando no meio do teatro, eu fui me ligando que eu nunca ia conseguir viver de teatro. Ou viver na qualidade de vida que eu gostaria de ter. Porque eu olhei e falei, pô, o teatro paga muito pouco, trabalha muito, é um puta perrengue, é uma galera que não é 100% a minha vibe, então talvez não seja o meu mundo. Então, aquela minha opção de teatro, aquela minha opção de jornalismo, eu tava muito boa. Eu falei, pô, então eu posso mirar pra cá. Só que eu já tinha tido aquela vivência de teatro. Isso me ajudou a conseguir o meu primeiro estágio de jornalismo, que foi na Play TV, que era um canal de televisão que falava de música, de jornalismo cultural, falava de filmes, de séries, de outras coisas. Então, isso me ajudou a entrar no jornalismo cultural muito rápido. E a partir do momento que eu entrei no jornalismo cultural, eu consegui fazer freelas para algumas revistas, alguns veículos de jornalismo cultural, e eu consegui em pouco tempo ali, eu fui fazer um intercâmbio, morei fora, voltei, e quando eu voltei eu consegui um trabalho num guia cultural, e trabalhei com guia cultural até 2014. Então eu fiquei ali de 2007 a 2014 trampando com jornalismo cultural. Porque eu sabia que minha vibe era aquela. Então, a partir do momento que eu tinha um currículo pensado para aquilo, eu conseguia seguir por aquele caminho e aquilo funcionava. Então você precisa pensar na sua carreira além de um bico, além de uma coisa para ganhar dinheiro. Você não precisa ter uma coisa que vai cravar sua carreira agora, mas você precisa começar a entender o que você talvez queira construir no futuro e começar a moldar isso. Existe um estudo que economistas do Fed de Nova York fizeram que diz que os 10 primeiros anos da trajetória da vida pessoal de uma pessoa, incluindo hábitos de trabalho, pontualidade, habilidades sociais, o que elas fazem, as especializações que elas tiveram, elas vão ser fatores determinantes no resto da carreira dessa pessoa. Então esses 10 primeiros anos, eles são muito importantes para você começar a moldar. Talvez você não saia de primeira no trampo que você quer, mas é um papo que eu dou, principalmente para quem tá fazendo faculdade e às vezes trabalha em shopping. Sei que é a realidade de muita gente. Irmão, tu precisa entrar na sua área rápido. Você precisa entrar na sua área rápido. Porque às vezes você tá usando o trampo da faculdade, do shopping, pra pagar a faculdade. Se você for procurar um trampo depois que você se formar na faculdade, vai ser um desafio pra você entrar no mercado de trabalho. E acho que eu vou chover numa olhada aqui, caso você não saiba disso. É que é muito senso comum, mas caso você não saiba, quando você for pegar o seu diploma e você for pro mercado de trabalho, você não tá concorrendo com pessoas que estão só com diploma. Você tá concorrendo com pessoas que tiveram o privilégio de estagiar por anos, que nem eu, que estagio, sei lá, desde o primeiro ano da faculdade. Então você tá concorrendo com pessoas que já têm 4 anos de experiência à frente de você. E você só tem um currículo e o trampo no shopping. Então o cara já tá na sua área, ele já tá com os contatos dentro da sua área, ele já tá entendendo como sua área funciona, conversando com pessoas, trocando ideias, se especializando, em você tá atrasado.
Então, às vezes, você já precisa começar a entrar no mercado quanto antes pra você entender o que é, como é que funciona, blá, 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 blá. Até mesmo no estágio que você vai ganhar menos. Mas esse é um papo que a gente vai falar em outros vídeos, mas assim, às vezes você vai ganhar menos agora. Mas no futuro que você vai ganhar mais. Ah, eu já não posso ganhar menos agora, eu preciso dessa grana. Beleza. Mas saiba que existe muita gente frustrada com faculdade, que se forma e quando sai da faculdade não arranja um trampo na área dela, justamente por conta disso. Porque ela sai pra disputar a vaga com pessoas que já estão trabalhando há 4 anos. E você não tem experiência na área. E, inclusive, posso falar, eu hoje, quando eu vou fazer, sei lá, faz tempo que eu não faço um grande processo seletivo, mas quando vou contratar alguém, eu prefiro contratar pessoas que têm experiência dentro da área, eu olho muito mais para a experiência da pessoa, às vezes, do que para a formação. Eu quero a experiência da pessoa. Então, se você não tem experiência dentro da área, você tá em desvantagem. Então, é importante isso, você já começar a entender, tipo assim, o que minha carreira precisa, o que essa vaga que eu quero preciso. Então, tipo assim, se é muito novo, conversa com pessoas dentro da sua área, o que eles estudaram, por onde eles passaram e começa a fazer isso. Lembra que eu falei? Você tem bastante energia pra você conhecer coisa, fazer coisa. Entrou como estagiário, cala a boca e faz pergunta. Não queira virar CEO do dia pra noite. Começa a fazer pergunta. Ah, você estudou o quê? Você é especializado em quê? Que curso que você fez? Ah, é? Como é que tá tal área? Como é que tá tal coisa? Porque às vezes no meio do caminho você consegue achar pra onde guiar a sua carreira. Talvez sua carreira nunca vá pra onde você pensa que vá. A minha não foi. Mas você vai construir bastante coisa legal ali pro futuro se você começar a pensar o quanto antes. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui algumas dicas pra você não desperdiçar os seus 20 anos. Então prepara a sua... Prepara o que de 20 anos? Seu shot de Balalaika Flavors. Sabia que tem isso? Balalaika Flavors. Uma pinga com sabor horrível que tá começando o Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista e apresentador. E esse aqui é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite nesse canal. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever por aqui. Então, se inscreve, deixa o seu like. Se você quiser, você pode ouvir esse podcast daqui em versão de áudio, no Edson Castro Show, que tá lá no Spotify. E se você estiver ouvindo no Spotify, aperta os 3 pontinhos, avalie a gente com as 5 estrelas, que ajuda muito a gente. Outra coisa importante da gente falar também, aos 20 anos é muito importante você cuidar do seu corpo, da sua saúde, de várias outras coisas. Então, encontre uma atividade física, tente praticá-la com certa regularidade, não perca isso. A gente é muito ativo na nossa adolescência, a gente perde a atividade física ali na faixa dos 20 anos e a gente volta a tentar se exercitar depois dos 30, quando a conta chega. E a gente não precisa ter esse gap. Tenta ter uma atividade física pra chamar de sua, um esporte, uma academia, uma corrida, porque assim, corpo que você vai ter aos 40, 50, 60 anos de idade, ele vai começar a ser construído aos 20. A saúde que você vai ter quando você for mais velho, ela começa agora, não depois. E o maior erro dos 20 anos é achar que dá pra você ignorar o seu corpo agora e compensar depois. E é nos 20 anos que a gente gasta a saúde pra tentar ganhar dinheiro. E aí sabe o que acontece quando você é mais velho? Você gasta dinheiro pra tentar recuperar a saúde. E eu sei que manter hábito saudável numa rotina muito caótica é difícil. E é exatamente por isso que eu quero apresentar pra você os meus amigos da Nuturi. Nuturi é um blend de mais de 59 ingredientes que cobre bases nutricionais e dá um boost em funções biológicas vitais. A fórmula une ciência e natureza. Um destaque pra foco, clareza e menos ansiedade com a L-teanina, L-tirosina e complexo B, energia e funcionamento muscular com a coenzima Q10 e trio de magnésios, longevidade e proteção celular com resveratrol e cúrcuma, e ela substitui mais de 15 cápsulas em uma dose, com tecnologia de máxima absorção e sabor e refrescância que não enjoa. Então vou fazer o meu shotzinho aqui, ó, dá o close aqui, Gabzeira. Dá aquela mexidinha. E bora pro meu shot do dia. O que eu acho mais legal de Nuturi é que é um sabor e uma refrescância que não enjoa. É um investimento inteligente em saúde e longevidade. O mais legal é que você tem 30 dias de garantia pra testar o serviço dos caras. Ou se não, você tem o seu dinheiro de volta, sem risco. E com o cupom CASTRINHO você ganha 360 doses de vitamina D3 mais K2 na sua assinatura. Dá uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. A Nuturi te dá mais saúde com menos esforço. Outra lição que eu acho que uma molecada de 20 anos precisava ouvir é que a nossa cultura atual ela é cheia de exageros. E a gente tenta reproduzir alguns desses exageros. É onde, boa parte das vezes, a gente ou tem arrependimento ou dá merda. Então, tu vai abrir a internet hoje, tu vai ver no Instagram um excesso de droga, álcool,
putaria, estilo de vida extremamente exagerado, maluco. Quando, na verdade, boa parte das pessoas, ela vive uma vida muito mais simples, ou consegue ver com uma vida muito mais simples do que você vê nas redes sociais. Só que eu vejo uma juventude que tenta reproduzir uma parada que ela é muito performática de rede social e que às vezes não é saudável. Então jantares, almoços caros o tempo todo, ou extravagância no jeito de fazer as coisas. Então é sempre a bebida que deixa mais louco, a mais exagerada, é sempre a maior zona, a maior bagunça, é tudo sempre num limite muito grande, numa putaria muito grande, numa zona muito grande, sendo que a moderação, e moderação não quer dizer você não fazer algo, é fazer algo moderado, é o caminho mais saudável pra você viver bem. Então, Ed, eu não tenho que beber? Não, você pode beber, você precisa beber sempre. Eu preciso comer fora todos os dias? Não, você pode comer às vezes. Eu preciso ser o rei da putaria, eu preciso estar postando foto pelada, como se fosse uma garota de OnlyFans, sendo que eu sou só uma pessoa normal? Você acha que é inteligente? Se você acha que é inteligente, vai lá, eu acho que não. Você pode seguir um caminho muito mais moderado do que esse. Porque eu sinto que a gente tem, principalmente hoje em dia, tem uma questão muito doida, né? Que é pessoas normais tentando viver a vida de influenciador. Eu acho bizarro, porque eu sou influenciador, eu tento viver a vida de uma pessoa normal. Então é uma troca de valores muito grande e que eu acho que às vezes a internet coloca esse megafone e isso daí pode fazer uma confusão na sua cabeça de coisas que você pode se arrepender, de um estilo de vida que você pode se arrepender, ou que pode ter um custo muito alto. Não é pra você deixar de ter experiências, mas é você tomar cuidado pra você não viver a experiência no vezes 10, quando é que às vezes você precisa viver num vezes 2, vezes 3. Outra coisa legal também, meta. Você precisa ter metas na sua vida. E meta, ela não é uma coisa só de coach do Instagram. Ela não precisa ser uma coisa gigantesca. Minha meta é fazer 1 milhão. Não. Meta pode ser uma coisa mais simples do que isso. Porque eu acho que às vezes o jovem ele faz meta e ele sequer sabe como botar essa meta em prática. Eu quero ser milionário. Como? Eu quero ter uma marca de sucesso. Como? Quero me tornar um influenciador. Como? O como é sempre onde você tem que focar. Esquece a meta. Pensa no como. O como é sempre muito mais importante do que a meta. Porque a meta, às vezes, ela muda. A meta, ela vai ser diferente. Mas o como, ele é muito importante. Vou dar uma outra experiência anedótica. Eu lembro que quando eu tinha o meu outro projeto, eu achava que quando eu tivesse 1 milhão de visualizações por mês, minha vida ia mudar. Então eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer para chegar a 1 milhão de visualizações por mês. Então eu comecei a estudar o que eu precisava fazer de conteúdo, como que eu precisava divulgar esse conteúdo, onde eu tinha que divulgar esse conteúdo, como falar esse conteúdo, de que jeito falar, como conversar com a comunidade. Então eu fiz um esforço de pensar toda uma rede para chegar a 1 milhão de visualizações por mês. Até um dia que eu bati 1 milhão de visualizações por mês. Quando eu bati 1 milhão de visualizações por mês, minha vida não mudou. Eu falei, cara, minha vida não mudou. E se eu tentar aumentar isso? E se eu tentar resolver isso? O que eu preciso mudar que aqui não mudou? Só que o método ficou. E o método foi o que me ajudou a começar a fechar parceria com marca, a ter uma constância, a ter uma entrada de dinheiro no AdSense todo mês. E o como ele foi tão importante que aquela meta ela começou a se tornar reproduzível. Então a criação da minha metodologia ela foi muito mais importante do que focar numa meta e ficar desesperado atrás dela, porque eu fiquei muito mais preocupado em como tornar aquela meta possível. E meta, eu gosto sempre de trabalhar com um esquema que chama esquema SMART. Não sei se você já ouviu falar desse esquema, que ele é a abreviação de 5 letras, né? Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time Bound. Então, específica, ela é específica. Então assim, eu quero fazer 1 milhão. Não é fazer 1 milhão. Então você precisa pegar essa meta e quebrar ela. Eu vou fazer 1 milhão, tenho uma empresa que vai vender tantas coisas, tananã, baranana. Beleza, então você precisa ter uma empresa. Tá, então eu preciso falar com o fornecedor, eu preciso fazer um produto, eu preciso testar o produto, eu preciso vender o produto, eu preciso criar um website. Essas são metas atingíveis. Então sua meta ela precisa ser específica, atingível. E o segundo, o M, né, que é o measurable, é mensurável. Você precisa mensurar. Como está o processo dessa meta? Ela tá indo, rolando? Você tá conseguindo fazer ela ou não? Então eu, por exemplo, tenho uma meta de chegar a determinado volume por mês de AdSense no nosso canal de podcast, o Edson Castro Show. Então eu consigo olhar lá e ver se tá crescendo ou não. Então todo mês eu olho lá e falo assim, esse mês a gente chegou mais perto, esse mês a gente caiu. Próximo mês agora a gente vai subir um pouquinho mais. Então eu consigo mensurar se os meus esforços do lado de cá estão dando resultado do lado de lá. Então eu tenho uma meta específica, que é chegar a um valor X, que é mais ou menos o custo da operação, porque hoje eu tô investindo dinheiro, né? Eu tô
bootstrapando ela, então eu tô colocando tanto dinheiro, então até agora eu tô pau a pau. Eu preciso que chegue em determinado momento onde eu vou ter uma volta de lucro que o projeto vai se tornar muito rentável para mim. Então eu tenho um objetivo específico, eu sei o número que eu quero chegar, eu tenho uma parada mensurável e, acima de tudo, alcançável. A minha meta, ela não é bater 1 milhão, a minha meta é bater um valor menor, mas que eu sei que ele é alcançável. Eu olho para um número e falo assim, esse número é alcançável. Com todas as pessoas que eu conversei de diversas esferas, todo mundo vai falar, não, é um número plenamente alcançável e relevante. Ele é uma parada que ela, pro meu processo, ao atingir esse dinheiro, eu consigo ter dinheiro em caixa, eu consigo ter dinheiro para investir em mais equipe, eu consigo ter dinheiro para comprar minha casa, eu consigo ter dinheiro para outras coisas. Então ela é relevante e ligada a tempo. Eu tenho uma meta de tempo, então eu preciso chegar nisso a X tempo, senão alguma coisa vai ter que mudar. Time bound. Então você tem o specific, measurable, achievable, relevant e time bound. Então você tem que ter uma meta que é específica, mensurável, alcançável, relevante e ligada a tempo. E essa é a grande questão para você ir pegando seus objetivos. Então agora eu vou estudar tal coisa. Por quê? Porque isso daqui vai me dar um certo conhecimento. Depois eu vou estudar tal coisa e tal coisa. Porque isso é relevante para minha carreira. Por quê? Por causa de tal. Quanto tempo eu tenho? Tanto tempo. Eu consigo fazer? Consigo. E lembra de uma parada. Não existe retorno rápido em nada. Esse é o melhor jeito de você tomar um golpe, de você ser enganado e de você ser feito de tonto. Não existe retorno rápido, não existe bala de prata e as pessoas querem que você tente fazer as coisas nesse tesão que você tem de conseguir as coisas rápido. Esquece retorno rápido. As coisas às vezes precisam de tempo, ponto. Elas vão precisar de tempo, é normal. Às vezes você vai ficar 2, 3 anos estudando pra você conseguir um trampo legal. Nossa, Ed, 2, 3 anos? É que você enfiou a cabeça tanto no TikTok, enche o cu de TikTok, de vídeo no Instagram, que você acha que as coisas funcionam assim. É que você não tem paciência, que você não tem saco. Ah, mas se não for assim eu não quero. Pois é. Exatamente assim que você vai comprar curso de picareta, é exatamente assim que você vai cair em papo de coach, é exatamente assim que você vai desperdiçar seu dinheiro em golpe, que você vai se meter em furada, porque você quer ter um retorno muito rápido em muito pouco tempo. Não existe isso pra ninguém. A não ser que você seja herdeiro, que é uma outra coisa. Aliás, ter um pouco de pensamento crítico é muito importante, porque a emoção é o que fode boa parte dos jovens. Então tenta ter um pouquinho de pensamento crítico do tipo assim, será que isso aqui que eu tô fazendo é real? Será que isso aqui eu não tô só emocionado? E muitas pessoas vão usar da sua emoção, eles vão usar do seu desespero, da sua necessidade, da sua ansiedade pra te fazer de tonto. Qualquer coisa que a pessoa fala assim, compre até amanhã se não esgota, você tem só 24 horas, essa é a minha última oferta. É um jeito do cara manipular o seu sentimento pra fazer você cair num golpe. É simples. E as pessoas estudam por anos como enganar as outras, né? Então assim, você não é muito especial. Então por muitas vezes você vai achar que você tá saindo numa grande vantagem quando você tá se fudendo. Porque você é emocionado, e isso é normal de ser jovem, você é mais emocionado. Quando você é um pouquinho mais desconfiado, você evita quebrar sua cara. Outra coisa importante também aqui, da gente falar. Habilidade social. Cara, uma parada de você não desperdiçar os seus 20 anos é você começar o quanto antes a resolver problema de habilidade social. Ah, Ed, mas eu sou tímido. Ah, Ed, mas eu sou não sei o quê. Ah, Ed, mas eu não sei conversar, eu não sei o quê. Aprenda. Quanto antes você começar, mais fácil vai ser no futuro. Quanto mais você demorar, mais difícil vai ser no futuro. Infelizmente, é isso. Quanto mais tempo isolado, sem trocar ideia, sem se comunicar, sem ter boas relações, sem ter amizade, sem ter contato, você ficar, mais difícil vai ser pra você fazer isso no futuro. É assim que funciona, infelizmente. Quanto antes você começar a entender como é que eu lido com minha deficiência de lidar com pessoas, de falar com pessoas, de me conectar, de fazer boas amizades, de ter boas relações, mais fácil vai ser no futuro. Isso é muito importante, porque hoje, no mundo que a gente vive, no mercado que a gente vive, quanto melhores suas conexões pessoais, melhor a sua vida. Você vai precisar ter boas conexões, e a sua juventude é o momento perfeito para você fazer isso, para você conhecer gente que você vai conseguir se conectar no futuro, que você vai conseguir, é o capital humano. É o networking, são as pessoas que vão te ajudar, são as pessoas que vão te chamar pra coisas, são as pessoas que... Seja no âmbito pessoal como no profissional. Os ricos fazem isso. O rico, ele não vive no modo caverna. O rico, ele tá sempre nos melhores clubes, nos melhores jantares,
conectando família, conectando gente, fazendo confraria. As pessoas que têm mais dinheiro, elas estão o tempo todo se conectando uma com as outras. E você que é um fudido, que não tem onde cair morto, que precisa de tudo quanto é jeito mudar a sua realidade de vida, você quer viver no modo caverna? Porque você viu um vídeo do Carlinhos Red Pill Espírito Alpha? Para de ser burro. Eu vi um vídeo de um influenciador que vive no meio do mato, é barbudo, lenhador. Cala a boca, para de ser burro. Vai no Hebraica, vai no Pinheiros, vai no Sírio e vê se os caras que têm mais dinheiro não estão todo final de semana jogando tênis, não tá todo final de semana jantando, indo nas mesmas festas, nos mesmos jantares. E você, burro, eu tô no modo caverna. Não, você não tá no modo caverna, você tá no modo solitário, isolado, vai ficar ruim de saúde mental, não vai ter contato no fim do dia e daqui a alguns anos você vai ficar só no desespero. Porque você não tem com quem se apoiar, você não tem rede de apoio nenhuma. Outra parada importante também. Tenta lembrar também que apesar disso, ninguém vai te salvar, tá? Você ter bons contatos é uma coisa. Assim, as pessoas elas podem te dar orientação, elas podem te dar conselho, elas podem te dar uma força, mas viver a vida pra você, ninguém vai viver. Então, por pior que seja o seu problema, o fim do dia, quem vai ter que resolver seu problema ainda é você. E a gente tem um hábito de terceirizar pros outros os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos. As pessoas podem dar algum conforto, pode dar algum apoio, pode dar uma ajuda. Como é que eu posso te ajudar? Quando eu tive todo o problema que eu tive lá do outro canal, uma coisa que eu ouvi muito, que foi muito importante pra mim, foi pessoas olhando pra mim e falando assim, tá, como que eu posso te ajudar? E eu falei assim, você pode me ajudar assim. E é ótimo. Agora, assim, ninguém vai vir assim, Ed, vou pegar na sua mão e vou resolver o problema pra você. Ninguém resolveu o meu problema. Eu resolvi o meu problema. Então você precisa entender isso, porque a gente terceiriza isso. Porque a gente sai da nossa infância, da nossa adolescência, que nossa mãe, nosso pai resolviam os problemas pra gente. Só que quem resolve os seus BOs agora é você. Quanto mais contato, mais gente você conhecer, mais fácil vai ser resolver problema. Tá? Agora, quanto mais isolado você tiver, pior. De relacionamento, de quem é rápido aqui, ó. Duas coisas. Ninguém morre por amor e não se mate por amor. São duas dicas importantes aqui que eu queria te dar. Primeira delas, assim, ó, o amor da sua vida é um conceito muito idiota. Porque por muitas vezes, pra gente não perder uma relação, a gente vive uma relação tóxica, a gente permite que o outro lado faça o que quer, a gente acaba fechando os olhos pra abusos do outro lado, a gente permite que a pessoa viva numa zona de conforto, enquanto a gente tá num desconforto gigantesco com determinadas situações. Então, não se mate por amor. E também, ninguém morre por amor. É triste um término? É triste um término. É duro? É duro. Só que isso não é o fim do mundo. Você vai ter outras relações, você vai sobreviver. A sua vida ela não é restrita a relacionamentos. Eu sei que principalmente para homem é muito difícil eles lidarem com isso, então não tenta passar, porque assim, você passar muito tempo sofrendo por um relacionamento, também é um jeito de você desperdiçar a sua vida, porque as pessoas desperdiçam ou presas num relacionamento bosta, ou presas sofrendo por um relacionamento que terminou. Os dois jeitos são jeitos burros de sofrer, porque você tem que viver. A vida é feita pra viver. Meu relacionamento terminou. É triste, é ruim. Sente falta, sente. Mas a vida tá lá pra ser conquistada, pra ser vivida. Vai pro próximo, vai pra próxima experiência. Vambora. Mas eu falo mais sobre isso outro dia em outro vídeo. E pra terminar, eu acho que é importante a gente falar aqui, um jeito de você não desperdiçar a sua vida, é você não esquecer de viver. Porque, de novo, você vai ter que se preocupar com trabalho, você vai ter que se preocupar com dinheiro. Aliás, guarde um pouquinho de dinheiro se você puder, ou se não, pelo menos pegue o dinheiro que você tem e invista em você, principalmente em estudo, tá? Estude, aprenda coisas. Mas assim, você vai ter que se qualificar, você vai ter que ganhar uma carreira, ganhar um trampo, sabe? Construir coisas pra você, você quer construir um patrimônio, quer construir uma carreira, você quer construir tudo isso quando você é novo. E é muito fácil você esquecer de viver. Viver momentos com as pessoas que você ama, com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, você viver experiências de você mesmo, seus gostos, viver experiências nos lugares que você vive. Eu sinto muitas saudades do meu avô. Muitas saudades do meu avô. E eu não consigo mais voltar no tempo pra viver com meu avô. Meus irmãos estão mais velhos. Um irmão meu foi morar na Alemanha, minha irmã tá fazendo agora, virou médica, né? Ela tá fazendo internato, então é muito difícil eu ver meus irmãos agora. Eu sinto muitas saudades dos meus irmãos. Sinto saudades dos meus rolês quando eu ia na faculdade. Sinto muitas saudades. Muitas saudades não, mas eu sinto saudades dos rolês com meus amigos, onde eu tinha a garantia de estar com eles todos os dias, a gente poder conversar, a gente poder falar merda, estar sentado numa mesa, tomando café, falando de coisas da vida, nos rolês que a gente fazia após faculdade. São coisas que foram muito gostosas, mas
eu pelo menos não tenho arrependimento de não ter vivido. Eu posso falar assim que eu vivi bem essa fase, aproveitei o máximo possível e agora aproveito bem essa fase. Mas é muito ruim você olhar pra coisas que assim, deveria ter feito mais isso, deveria ter aproveitado mais isso, deveria ter curtido mais isso. Porque, de novo, você vai ter energia, então você precisa lembrar de viver. A vida foi feita pra ser vivida. A gente não pode se tornar uma peça num algoritmo. A gente não pode se tornar uma peça de uma máquina, de uma ferramenta. Eu acordo. Que eu falei, você tá com 20 anos, você tá acordando, tá indo trabalhar, tá voltando pra casa, tá burnoutado, sem sentido na sua vida, tá errado, cara. Você precisa encontrar um hobby pra chamar de seu. Alguma coisa pra fazer no meio tempo que dê valor pra você. Você precisa encontrar uma religião pra se conectar. Você precisa encontrar um grupo de amigos. Isso é a vida que vale a pena ser vivida. É isso que eu falo de viver a vida. Tá ganhando alguma graninha? Beleza, mas vai jogar uma bola, vai praticar um jiu-jitsu, vai correr no parque, vai fazer parte de um grupo de igreja, vai conversar com pessoas, vai num centro cultural, vai fazer uma aula de artes, vai fazer alguma coisa e vive uma vida além do seu trabalho, vive uma vida além da carreira, vive uma vida além de ganhar dinheiro. Eu tenho um problema muito grande que sempre que a gente vai dar conselho pra quem é jovem, a gente fica muito restrito, e acho que até boa parte desse vídeo acaba ficando meio restrito também, a falar só de dinheiro, trabalho, carreira, dinheiro, trabalho, carreira, dinheiro, trabalho, carreira, e a gente não entende que as pessoas chegam às vezes aos 20, 30, 40 anos a doentes de ansiedade, de burnout e tudo mais, porque a gente tenta limitar a vida das pessoas a trabalhar, a ganhar dinheiro, quando dá pra ser muito mais do que isso. Você é a soma de vários fatores, e quanto antes você começar a cultivar esses vários fatores, melhor. Grupo de igreja, grupo de amigos, grupo de esporte, seus amores, as pessoas que você conecta, sua família, os churrascos, tudo isso é o que vai formar você como indivíduo, e é o que vai te dar resiliência, é o que vai te dar saúde mental pra encarar a vida. Só que se desde muito cedo você olhar pra uma coisa só e você ir nessa uma vertical, quando for lá pra frente você vai olhar e falar assim, putz, nossa, saudades do que eu não vivi com um fulano, ou não olhei, não aproveitei, eu não vi, eu não fiz parte, eu não sei o que lá. Tenta aproveitar o máximo possível, porque você tem muita energia você tem. Agora é saber distribuir ela bem. Você não vai conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas vai conseguir fazer várias pequenas coisinhas. Então tenta aproveitar o tempo que você tem, a juventude que você tem, a potência que você tem. Porque quando você for mais velho, o que você vai ter que fazer, às vezes, é administrar o que sobrou. Não os excessos que você tem agora. Meu nome é Edson Castro, isso são Conversas Difíceis. Valeu.